Segunda carta aos Coríntios, 9:8, NVI. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá. E Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Vamos agora, todo mundo junto, ok? Vamos lá. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos. Glorificamos a Ti o Teu nome, já agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas, agradecendo pelos professores, agradecendo pelas pessoas que puderam dizimar, pelas que não puderam também, Senhor. Tu sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Em nome de Jesus, queremos também colocar a vida do João Batista, que está passando por um momento de enfermidade, Pai, que Tu que és santo, és Deus, Senhor e Mestre, há de ser com a vida dele, que o sangue de Jesus possa cobrir a vida dele, possa orientar, possa mesmo orientar os médicos e dar graça, dar discernimento. Também queremos colocar esse aviso que foi dado agora, para que Tu quebrante o coração das pessoas, para estar fazendo um trabalho nos hospitais, está ali, Senhor, auxiliando, Senhor Edivaldo e a Silvana, no Teu nome e na Tua autoridade. Tu que és Deus e Santo, Senhor e Mestre, há de fazer, Senhor, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós nem pensamos e aquilo que nós não alcançamos. Diz a Tua palavra que os Teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, que assim como a chuva, Pai, a chuva cai na terra e faz brotar a boa semente, nós também queremos dizer que esta palavra, Senhor, que vai cair hoje, aqui no coração das pessoas, nos nossos corações, faça brotar, Senhor, aquilo que Tu pretende, faça brotar aquilo que Tu queres, porque nós repreendemos toda a intelectualidade, nós repreendemos todo o preconceito, porque nós sabemos que Teu é o poder, Tu é a honra e Tu é a glória. Faça, Senhor, com que nós mudemos as nossas atitudes e que nós possamos, Senhor, contemplar da beleza, da abundância do reino de Deus, que é o Teu reino de santidade e de graça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vocês estão animados? Aleluias! Hoje é dia 20, tá certo? Nós estamos ainda em 20 dias no começo do ano. Então aquilo que nós vamos falar aqui, você tem tempo, não é, para poder, e Deus é tão generoso, tão maravilhoso, que Ele faz com que os ciclos aconteçam, né? A noite e dia, não é? Semanas, meses e anos, né? Então a gente pode, a cada momento, pode estar contemplando, a cada momento pode estar se reciclando, a cada momento pode estar verdadeiramente sendo contemplado por aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer e quer fazer na sua vida e na minha vida. E Deus me deu esse texto. Eu confesso a vocês que a gente evita de todas as formas. Por quê? Até pelo cargo que eu ocupo, né, já faz algum tempo, mas eu sou tesoureiro aqui da igreja, né? Eu mexo com administração, sou engenheiro de formação, tenho uma empresa de consultoria, e a gente, quando vai falar alguma coisa, às vezes a pessoa pensa que você está falando por causa própria, né? Mas quando Deus me deu essa palavra, Deus também me deu essa palavra pelo contingente de pessoas que a gente atende aqui na igreja. Deus me deu essa palavra pelas coisas que aconteceram em 2018 inteirinho, para que você não fique com preconceito, ou seja, ninguém aqui está falando para que as bênçãos venham sobre a igreja. Aqui a gente quer falar para que as bênçãos venham sobre você, amém? Porque o Senhor não está preocupado com o seu dízimo, não está preocupado com a sua oferta, não está preocupado com aquilo que você vai dar, mas está preocupado com o seu coração, amém? Está preocupado com aquilo que vai fazer, está preocupado do jeito que você faz, como você toma conta do reino e com as coisas como acontecem. Então por que veio essa palavra? Porque aqui está dizendo, né, que nesse contexto, Paulo estava falando, ele estava em viagem, e ele escreve aos Coríntios, ele lembra, porque as pessoas tinham dito que iam dar uma oferta, e ele lembra a eles, olha, as pessoas estavam meio com medo, né, porque a situação não estava muito boa, e ele diz para ele, é como nesse contexto aqui, ele está dizendo, se você pegar lá o versículo anterior, ele vai falar sobre semear, ele vai falar sobre generosidade, e quando ele acaba de falar sobre semear e sobre generosidade, ele foca nesse versículo, eu foquei nesse versículo, por quê?
esse versículo, se não é realidade na sua vida, pode ser uma realidade na sua vida, amém? Se você se sentiu constrangido durante 2018 ou em algum tempo, se você sempre está correndo atrás das coisas e atrás das suas finanças durante muito tempo, nós vamos hoje poder ter um caminhamento, algumas chaves para que você possa com tranquilidade abrir esse caminho da abundância do reino de Deus, amém? Então que Deus possa falar ao seu coração. E aqui a gente vê que Deus, que é o dono de todas as coisas do universo, Paulo está dizendo aos coríntios lá, olha, tranquilo, eu estou dizendo para vocês que Deus é poderoso, Deus tem toda a graça. Ele está dizendo, Ele acrescenta todas as coisas, Ele faz todo o tempo, e tudo que é necessário para que vocês não só tenham, mas para que vocês transbordem, para que vocês passem, para que vocês sobejem, para que vocês doem para as outras pessoas, para que você ajude seus familiares. E Deus vai fazer isso na sua vida, como tem feito isso em alguns exemplos que eu vou dar. Também gostaria que vocês não levassem em consideração, sempre levando em consideração, exemplos que podem edificar a sua vida e coordenar as suas ações. Então, e por que veio tudo isso? Fechamento de 2018. 2018, quando você pega todas as notícias e todas as coisas, diz o seguinte, que em torno de 60% das famílias brasileiras, nós estamos dizendo, 60% das famílias brasileiras terminaram 2018 endividadas. Puxa, esse número é grande. É grande num país em que 90% dizem, em torno disso, um pouquinho mais, quase 95%, que acreditam em Deus. No mesmo Deus que nós acreditamos. No mesmo Deus, que é o doador de todas as coisas, o galardoador de todas as coisas, 60% das famílias terminaram endividadas. Desses 60% das famílias que terminaram endividadas, em torno de 40% já estavam inadimplentes. Apesar das dívidas, alguns estavam controlando e 40% estavam inadimplentes. A gente olha e diz, mas Senhor, Tu não és o Deus que faz todas as coisas, e desses 40% que estavam inadimplentes, 80% dos 40% estavam inadimplentes devido ao cartão de crédito. 60% no total, 40% inadimplente, e desses 40%, 80% estavam com o endividamento no cartão de crédito, diretamente no cartão de crédito. Aí você olha e diz, mas Senhor, o que tem a ver isso com a abundância? O que tem a ver isso com a parte espiritual? E a gente, quando pergunta, olha, lê os evangelhos, olha outra vez, olha mais uma vez e vê, por que Jesus falava tanto em dinheiro? Será que Jesus falava tanto em dinheiro porque Jesus era avarento? Jesus precisava do teu dinheiro, do meu dinheiro? Não. Jesus precisa do teu coração, do meu coração. Jesus precisa das coisas que você execute para que essa abundância se abra, como Paulo estava dizendo ali, para que essas comportas do céu se abram. Ele diz, mas Senhor, como que pode isso? Na verdade, o Novo Testamento tem 10 vezes mais versículos que falam sobre finança, administração e dinheiro do que em salvação ou fé. Como pode? Porque, como diz a palavra de Deus, o dinheiro é razão de muitos males, tanto para um lado como para o outro. Então, para que a gente tenha cuidado de estar levando a nossa vida, então o que tem esse reino de Deus a ver com essa situação, a ver com tudo isso? 215 desses versículos que nós falamos falam de fé, 218 falam de salvação, e 2084 no Novo Testamento fala de administração, gestão, fala de contabilidade, fala de dinheiro ou fala de finanças. Puxa, então quer dizer que ele tem um impacto na vida das pessoas. E Jesus falava não por nada, Jesus falava porque ele quer que esse impacto na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas seja um impacto positivo. Portanto, o nosso tema hoje vai ser sobre a abundância do reino de Deus. Amém? Nós vamos tentar falar um pouco sobre a abundância do reino de Deus, algumas chaves para que essa abundância do reino de Deus seja algo presente na sua vida, seja algo próprio da sua vida e que as coisas possam fluir de uma maneira mais tranquila. Então, também, aproximadamente 50% dos divórcios, isso são estatísticas americanas, tem a ver com algum fator financeiro entre o casal. Então, Jesus estava preocupado e diz, olha, esse fator realmente é desagregador. Se nós deixarmos a coisa caminhar desse jeito, nós já temos hoje as estatísticas que indicam que 50% dos divórcios americanos têm a ver com algum desequilíbrio financeiro entre o casal.
E, na verdade, das 38 parábolas de Jesus, pelo menos 16 parábolas tratam de dinheiro. Então Jesus estava preocupado, né? Jesus olha e diz, olha, aonde será que isso vai? O que isso vai acontecer? E lá em Mateus 6, 21 diz assim, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, às vezes, nós estamos preocupados, as pessoas estão tão preocupadas com o tesouro, Jesus quer o teu coração, mas o tesouro está te preocupando, e aí ele não tem o seu coração. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, cuidado com a preocupação que você tem com o teu trabalho, com o teu dinheiro, com as tuas finanças, se isso tem te atrapalhado. Nós vamos falar aqui algumas chaves para poder abrir o caminho, algumas chaves para poder reverenciar, algumas chaves para poder balizar, algumas chaves verdadeiramente para poder permear esse caminho de graça, da abundância do reino de Deus. Isso é o que nós vamos falar hoje, sobre essa abundância bendita, essa abundância clara e essa abundância vigorosa, amém? O primeiro ponto que nós gostaríamos de falar e de traçar para que essa chave da sua vida seja diferenciada, é um momento em que você tem, eu pelo menos paro, né, todo final de ano, pego aí a última semana e a primeira do ano e faço todo um planejamento da minha vida, em todos os campos da minha vida, físico, mental, espiritual, profissional, financeiro, no campo material, faço no campo até mesmo espiritual, o que eu vou fazer, tal. Por quê? E checo no final do ano, para que ver se as coisas estão andando. É muito bom você ver que você está caminhando, é muito bom você ver que você está promulgando, é muito bom você ver que você está caminhando passo a passo. E diz assim, o primeiro ponto que nós gostaríamos de falar, sobre qual é a chave, as chaves que às vezes impedem, mas às vezes tem várias chaves, mas pelo menos 3 é o tempo que nós temos, nós vamos falar, porque a gente tem escrito, né? Eu tenho escrito algumas coisas sobre isso, e se Deus der a graça, em breve, né? Não digo que esse ano, nem o outro, mas quando Deus der a graça, nós vamos conseguir publicar, porque a gente vê muitas pessoas amarradas, muitas pessoas presas nesse detalhe, e eu quero dizer para vocês, que eu não tenho o nome ainda, mas o que eu quero dizer para vocês é que finanças é um assunto extremamente espiritual, e às vezes a gente não percebe, é sutil, é delicado, e a gente não percebe. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre não confundir a soberania da fonte verdadeira com a aparência momentânea do canal. Não confundir a soberania da fonte verdadeira com a aparência momentânea do canal. O que significa isso? Se a gente for lá no texto de Mateus 6,33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente confunde. O que a gente confunde? Eu vou lá, olho para o meu trabalho, olho para o meu patrão, olho para a empresa que eu tenho, ou que eu estou trabalhando, e acho que ali está a fonte. Ali não está a fonte. O segredo é você ver que a fonte principal está em Deus, e ali é um canal momentâneo que Deus está colocando na sua vida, e você não pode idolatrar, não pode adorar as suas coisas, não pode adorar a sua empresa, não pode adorar onde você está, não pode colocar isso em primeiro plano, porque Deus disse, quando Jesus perguntou, mas qual é o segredo de eu cumprir os mandamentos? Ele diz assim, amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu pensamento, com toda a sua vontade, e amai o próximo como a ti mesmo. É o principal. Então, se você perde o seu coração em cima dessas coisas, o que acontece? Você não está adorando a fonte verdadeira. A fonte verdadeira é Deus. A palavra diz que o que se liga na terra, se liga nos céus. O que se desliga na terra, se desliga nos céus. Não fique iludido, que é o seu trabalho, que é a sua fonte. O seu trabalho é o canal que Deus abriu, que Deus proporcionou para que a fonte jorrasse através desse canal. E Deus é Deus suficiente para fazer. Se o canal não estiver dando certo, Ele troca, Ele muda, Ele divide, Ele mostra outro, Ele aparece outro, mas Ele continua sendo Deus, amém?
Ele continua te mostrando, ele continua ponderando, ele continua fluindo, ele continua. E a gente olha e fala, mas Senhor, porque liga na terra, não aceite esse canal, não aceite outra fonte a não ser a fonte divina, a fonte verdadeira, a fonte sublime, a fonte que faz as coisas acontecerem. Então, assim como as leis da natureza, não é? E a gente olha, é interessante, muita gente diz assim, mas por que aconteceu aquilo? Olha lá, a pessoa tão boazinha, estava com uma casa no pico do morro, lá do Jaraguá, e aconteceu, veio uma chuva. Gente, que pecado, olha o que Deus fez com aquela pessoa. Deus não fez com aquela pessoa. Aquela pessoa desafiou a lei da natureza. Amém? Deus criou a natureza. Não adianta, por mais boazinha que a pessoa seja, a pessoa desafiou a lei da natureza. E a lei da natureza é inexorável. Você pode não pegar, mas ela existe. Deus criou a gravidade. Se você pular em cima de um prédio de 10 andares, você vai cair lá embaixo e vai se esborrachar. Por quê? Porque a lei da gravidade, apesar de você não ver, apesar de você não pegar, apesar de você não sentir, ela existe. Amém? E foi criada por Deus. Amém? Os estados, o átomo, eu não vejo o átomo, mas gente, eu não vejo. Mas cada composição, cada coisa da matéria tem lá o seu elétron, o seu próton e o seu fóton, próton e elétron está ali. Você não está vendo, é minúsculo. Mas Deus, que é o Deus de todas as coisas e também o Deus da ciência, fez isso e isso é notório. Ele comanda essas coisas, amém? Por quê? Porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que proporcionou todas as coisas. Gente, mas é tudo assim, funciona assim. Funciona assim. Olha que coincidência, e tudo 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo. É presente, é passado, é futuro. É próton, elétron e neutro. Gente, o que isso é? A vida, porque foi Deus que criou. Esse Deus que é o autor da vida, esse Deus que fez todas as coisas, é com Ele que você tem que pegar, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Então a fonte dos seus recursos, a fonte dos seus negócios é Ele. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Para que eu vou pegar coisas subalternas? Ah, meu chefe, o meu local de trabalho. Não. É importante você orar pelo seu chefe, pelo seu local de trabalho, mas mais importante é você orar para saber de Deus qual é a verdadeira fonte, amém? De Deus qual é o verdadeiro caminho, de Deus qual é a verdadeira potência, de Deus porque que as coisas estão acontecendo. Assim são nos governos. Quer mudar um governo? Muda a fonte de todas as coisas, amém? Muda a cabeça de todas, Ele é o cabeça. É o cabeça da sua família. Então, eu tenho que ter esse Deus como fonte dos meus recursos, amém? Nas minhas decisões. As minhas decisões devem seguir um propósito. As minhas decisões têm um autor da vida. Portanto, se eu não entender que eu tenho um rei soberano, um Deus soberano, o autor dessa fonte que vai abrir a comporta, eu também não vou entender, mas Senhor, quer dizer que é tudo? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão designados segundo os teus propósitos. Se você está fora do propósito, se você está fora do reino, se você está pedindo no canal errado, está justificando o canal errado, as coisas, se você ficar ansioso por aquilo que você quer, não pelo que Deus quer, com certeza a situação não vai se resolver, amém? Exemplos bíblicos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha vontade de Deus, um homem que foi promovido por Deus, um homem que foi abençoado, que foi ali ungido por Samuel, por ordem de Deus, um homem que era franzino, que não tinha muita coisa, que estava ali, não tinha dinheiro, de repente sobe, chega a ser rei, conquista todas as coisas, tem todos os tesouros do mundo, conquista, e ele tinha dentro do coração dele, ele olhava para Deus, via aquela arca num local que não era o que ele gostaria, tinha ali, puxa vida, fez o tabernáculo, mas falou, Senhor, eu quero construir uma casa enorme, eu quero construir um templo enorme. E Deus chega para ele e fala, mas quem te falou que eu quero o templo feito por mãos humanas? Eu não quero isso agora. Depois ele vai ter, mas naquele momento, apesar de Davi querer muito, e às vezes você quer muito, eu quero muito alguma coisa na minha vida, mas isso não é a necessidade que está no coração de Deus. Por isso eu tenho que pegar o meu soberano e dizer, meu soberano,
É a tua vontade, meu soberano. Eu oro lá a vida inteira no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Na hora que eu vou fazer, eu quero fazer a minha vontade, e não a vontade do meu soberano. A fonte determina a vontade, a fonte determina a qualidade de água, a fonte determina o movimento que vai ser feito, a fonte indica onde ele tem que ser feito, amém? E Davi não construiu, fez tudo, fez o projeto, tinha o dinheiro, mas não construiu o templo. Ele disse, Salomão vai construir o templo, aí o filho dele constrói o templo. Por quê? Porque quando Deus manda, você não discute, meu irmão, amém? Deus mandou, a tua vontade, a minha vontade é pedra de tropeço. Nós temos que saber um soberano. Essa fonte vem através do soberano. Moisés fez tudo, levou o povo. A hora que ele entrar na terra prometida, ele pega aquilo ali no monte, olha para dizer, Moisés, vou te dar uma notícia. É triste, mas eu tenho que te dar. Você não vai entrar na terra prometida. Da pessoa Moisés andou ali 40 anos no deserto, chega ali, ele queria entrar na terra prometida, mas Moisés, não é para você. Já tem outras pessoas, amém? Então fique firme, fique fixo, né, na saber quem é o verdadeiro autor de todas as coisas, quem domina todas as coisas, e quando Deus quer, Deus faz, vai fazer de uma maneira, vai fazer de outra, vai contemplar, vai dar a soberania de acordo com o que Ele quer e de acordo com o que Ele deseja, e vale para todos os campos, vale para o físico, material, mental, vale para a tua saúde, vale para tudo. Deus é soberano. Eu me lembro, uma das primeiras experiências que eu tive, há 25 anos atrás, foi a seguinte: aceitei Jesus, e ia nas reuniões. Um dia eu entrei numa reunião da Donep, e eu entrei, e o irmãozinho que me convidou para ir lá, hoje é pastor, na época não era só um amigo, o pastor Zé Luiz. Ele olhou para mim e disse assim: ô Elcio, eu achei que você está branco. Eu já sou branco, né? Ele falou, mais branco ainda. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo, então parecia que eu estava mais branco ainda. Aí, eu disse, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Ele falou, mas como? Você está com dor de cabeça? Eu falei, estou. O que você já fez? Eu falei, eu fui no médico, fui no oftalmologista, fui no cardiologista, fui no neurologista, fui no isto. Não deu nada, eu fiz tudo. Ele falou, isso não é teu. Eu falei, mas como que é isso? E me ensinou. Ele diz assim, isso não é teu. Vamos consultar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da fonte, o que doa, o que dá, o que tira e o que pede. E nós vamos aos poucos. Eu tinha dor de cabeça, que ela dava dor de cabeça, não sabia de onde vinha, me dava ânsia de vômito. Às vezes de madrugada dava dor de cabeça, não tinha nada, porque eu já tinha feito todos os exames. Você tem que fazer isso também, né? Conquiste, vá, faça, use a tecnologia dos homens, mas 80% das doenças não tem um fundo biológico. Que louco, é verdade. Então, esse Deus, que é o Deus de todas as coisas, eu fui fazendo assim. E ele disse assim, eu falo, como eu faço? Às vezes eu estou no lugar, numa reunião, eu falo, vai no banheiro. Eu ia no banheiro e começava a orar. Né? A primeira vez que deu, fui, orei, não veio a ânsia de vômito. Falei, Senhor, está andando. Vai outra vez, dá, oxa, passa mais rápido. Foi um processo, amém? Mas um processo que acreditou que aquela fonte, aquela soberania fosse eliminar totalmente aquilo que Deus tinha colocado e que ninguém tinha descoberto. Por quê? Porque muitas coisas, as coisas são discernidas e definidas no reino espiritual, amém? E quando você liga na terra, o que deve ser ligado no céu, ou desliga na terra, o que deve ser desligado no céu, as coisas acontecem, o soberano vem, toma conta e diz, vá por aqui, não vá por ali, encaminhe por ali, não encaminhe por ali, aí você vai e diz, Senhor, tem fundamento, Senhor, dá certo, Senhor, é isso que eu preciso. Isso vale para a tua finança, meu irmão, amém? Vale para a tua vida, vale para o teu negócio, vale para a relação com a sua esposa, vale para tudo, porque esse Deus, que é o mesmo Deus que fez todas as coisas, que fez os átomos, que fez o firmamento, que fez todas as coisas, é o Deus que quer indicar o caminho correto, aleluias, e às vezes não é o que você quer, às vezes não é o que você pretende, mas Deus tem tudo para você, todas as coisas para você. E quando você descansa, as coisas acontecem, amém? Você só tem que regar, muita oração, amém? Muita oração, nenhuma oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder, amém? Aí Deus vem, vai te colocando, você vai fazendo, vale para tudo, tudo. Deus quebranta coração, move coração, muda a situação.
Qualquer coisa. Se a gente fosse falar aqui da parte financeira, a gente ficar aqui 2 horas falando. Amém? Só um detalhe. É esse Deus, que é o doador e galardador de todas as coisas, que encaminha, que movimenta e que move. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás também, mais de 20 anos atrás, uns 24 anos atrás, eu e minha esposa, a gente tem um acordo, fomos lá, vimos um apartamento que a gente gostou muito. Esse apartamento estava na planta, estava numa empresa de construção civil, vimos o sol, tudo gostosinho, vimos como ia, como não ia. Ó, esse é o apartamento. Tá bom. Quando chegamos lá, ainda estava no projeto, estava na planta, é a empresa que imagina, né, que eu trabalhava. Eu estava ali, mesmo trabalhando ali, quando eu cheguei para a corretora, eu falei, eu queria esse apartamento. Ela disse assim, infelizmente já vendeu. Eu tinha, há pouco tempo, já era crente, estava no caminho do Senhor, e já tinham me ensinado, né, que eu devia reivindicar as coisas no céu. O que tivesse que ser, eu não ia ficar atribulado, aquilo não ia me tirar a paz. Por quê? O Deus é o doador de todas as coisas. Simplesmente ela até assustou, porque disse, você quer que eu fale com a pessoa? Não, não fale. Nós vamos orar. Se tiver que ser da gente, vai ser. Se não tiver, não vai ser. Amém? O tempo passou alguns meses, um belo dia, ela entra na minha sala e fala, vou te contar uma coisa. Você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Aquela pessoa assim, assim, daquele apartamento, assim, assim, desistiu do apartamento. Está devolvendo o apartamento. Aleluia. E eu disse para ela, é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo quer que isso se concretize. Se eu fico ansioso, fico achando que eu vou resolver, eu mudo de história, eu mudo de vontade, não. Se for a vontade do meu Deus, que é o doador de todas as coisas, que é aquele que faz, as coisas vão acontecer. Assim é na tua casa, nos seus relacionamentos, para você trocar o teu carro, para você achar algum médico, para você achar um funcionário, funciona desse jeito. Porque Deus conhece todas as coisas, amém? Só que você tem que crer, só que você tem que posicionar, amém? Porque eu tenho que saber qual é a fonte, amém? Repita após mim, Senhor, que o Senhor me dê graça, discernimento, temperança, para que eu saiba qual é a verdadeira fonte, para que eu insista, que as coisas do Senhor é o melhor para a minha vida, em nome de Jesus, amém. E Deus vai fazendo, e Deus vai guiando, e Deus vai movendo, e Deus vai encaminhando. Você diz, mas Senhor, aconteceu. Por quê? Porque você não pode mover, meu irmão, um tio sequer, aquilo que Deus move, amém? E é só que você tem que ter essa segurança muito forte em você, vale para tudo. Jovens que estão aqui, que sabe que Deus é autor da vida, que está procurando um varão ou uma varoa, que quer casar, coloque diante de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, amém? Sinta as evidências, não entre num casamento, que é das decisões mais importantes da sua vida, de qualquer jeito, de qualquer forma, assim como se fosse alguém que está entrando numa aventura. Não é uma aventura, você tem que crer na aliança do Senhor e dizer, Senhor, aonde está o meu varão? Senhor, onde está a minha varoa? De repente as coisas aparecem, você diz, essa é a mulher da minha juventude, esse é o homem da minha juventude, amém? Porque Deus vai abrir, aleluias, Deus vai colocar, mas você tem que estar ávido a isso. Pais que têm filhos que ainda não casaram, não desistam de orar. São pequenininhos, tem 5 aninhos, ora. Tem 2 aninhos, ora também. Eu estou grávida agora, ora do mesmo jeito, aleluias. É desse jeito, porque Deus vai fazer, Deus vai movimentar, porque você crê que Ele é a verdadeira fonte, amém? Um assunto chato na segunda chave, é chato, mas é importante. Segundo ponto, detetar e rejeitar o reino de Mamon nas nossas finanças. Vou repetir. Detetar e rejeitar o reino de Mamon nas nossas finanças. Mas você não está falando do reino de Deus? Sim, muita gente confunde os reinos. Não percebe aonde a situação está indo. Não entende o reino espiritual. O reino espiritual é tenebroso. Tem o lado de Deus, mas tem o outro lado. E nas finanças tem um determinado Deus pagão, que é um mini demônio, que se chama Mamon. Ele coordena todas as finanças mundiais. Ele está presente nas relações que têm bilaterais. Ele está presente nas relações das finanças. Ele está presente nos bancos.
Ele está presente em algumas coisas, que eu vou dar alguns números aqui, você vê, mas Senhor, tem lógica? Ele não tem lógica. Por que ele não tem lógica? Porque ele ludibria as pessoas, amém? Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, veio para enganar. E por que no comecinho eu falei, lá no comecinho, daquele processo, né? Nós vamos ler aqui, Mateus 6:24, coloca para a gente na tela, Mateus 6:24, pode ser na NVI. Mateus 6:24, se tiver pode ser outra também, só para a gente entender o que está escrito lá. Olha lá, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções dizem a Deus e a Mamon, com M no fim. Amém? Mamon é esse Deus que domina as finanças. Aí você pergunta, mas como você chega a essa conclusão? É simples. Vamos fazer algumas continhas para a gente ver se a gente chega a essa conclusão. Amém? Vocês vão ver se tem sentido que 80 das pessoas, lembra-se, 60 no começo, dado do começo, 60% das pessoas terminaram, brasileiras, das famílias brasileiras, terminaram 2018 com alguma dívida, certo? 40% dessas pessoas terminaram com essas dívidas já em processo de inadimplência, ok? E 80% dessas 40% de pessoas que terminaram com a dívida em inadimplência, essa inadimplência focada no cartão de crédito, ok? Então vamos dar alguns dados só para a gente poder entender. O que isso significa? Significa o seguinte, que no cartão de crédito, nós temos um juro módico, na média, eu peguei a minha fatura do cartão de crédito para copiar o número aqui e passar para vocês, que veio esse mês. Amém? Lá na fatura eles contam, do lado da fatura ele vai mostrar. Lá está escrito que os juros do cartão de crédito é 11,57% ao mês. Portanto, o juro do cartão de crédito é 278,87% ao ano. Mas tem alguma mais barato, né? Tem o cheque especial. O cheque especial, o juro é 9,87% ao mês. E é 214,31% ao ano. Eu te pergunto, falar que o cartão é de crédito é mentira. Ele é débito. Ele é engodo. Falar que o cheque especial é mentira. É especial só para o banco. Não é especial para você. Se você se sente uma pessoa especial usando o cartão de crédito ou usando o cheque especial, você está sendo enganado. Amém? Você está sendo engodado. Você está caindo na rede de Mamon. E Mamon, quando você cai na rede de Mamon, você olha, Senhor, como eu vou sair? É simples. Vamos fazer mais uma continha para você ver como que Mamon domina essa situação. E as pessoas não percebem, não sentem, não veem, não faz a conta, não vê a conta, olha só a prestação e não vê o que está por trás. Portanto, R$ 1.000 no cartão de crédito, nessa mesma conta que eu fiz, você deveu R$ 1.000 em janeiro, está devendo, entrou devendo. Quanto que vai acontecer em dezembro? Você está devendo R$ 3.720,22. Uma pessoa que deve R$ 1.000 e deixa rodar para negociar, para fazer qualquer coisa, o rotativo inteirinho sem pagar, vai estar devendo no final do ano R$ 3.720. Aí você diz, puxa, essa conta é verdadeira? É real. Aí você vai e olha os mesmos R$ 1.000 que você aplica no mesmo banco, do mesmo jeito, uma taxa média, estou pondo 0,8% ao mês, você tem no final do mesmo ano R$ 1.100,33. Eu te pergunto, tem alguma coisa errada? O dinheiro que é seu, que você deixa lá, você tem R$ 100,33 de crédito e de pseudo ganho, porque aí está a inflação e está tudo no final de dezembro. Só que o dinheiro que é deles e que você tem os mesmos R$ 1.000, a diferença dele para o principal é R$ 2.720,22. Tem alguma coisa errada. Amém? Deu para vocês entenderem como Mamon domina a situação financeira?
Deu para entender como mamão prejudica a situação financeira, mas Senhor, será que isso acontece? Então nós estamos o quê? O que está acontecendo? O reino de Mamon está te contaminando, amém? Se você constantemente falta dinheiro no final do mês, o reino de Mamon está te contaminando. Se você constantemente está reclamando daquilo que Deus está colocando na sua mão, o reino de Mamon está contaminando. Se você constantemente não tem uma conta fechada, não tem algo que você sabe o quanto precisa, o reino de Mamon está te contaminando e você não percebe. É sutil, é delicado. Ele olha você e diz, não, mas eu toco, amanhã eu acerto. Depois da manhã eu acerto, e vai tocando. Depois da manhã eu acerto, e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, e as coisas vão acontecer. Você fala, Senhor, aonde vai esse caminho, amém? E aqui, quando a gente está falando disso, nós temos os dois extremos. Eu olhava antigamente esse versículo, o 6:24, e pensava só no caminho da avareza. Porque você não pode servir a dois senhores, amém? Tem aquele que serve a Mamon, porque ele é tão avarento, tão avarento, tão avarento, que tudo que ele vai fazer, ele pensa no dinheiro. Então, o dinheiro vai para a mente dele e determina todas as decisões que ele tem. Portanto, ele também está sendo coordenado por Mamon, no outro extremo. Tem o extremo, que é o extremo da dívida, em que você fica preocupado, você dorme pensando na dívida, você acorda pensando na dívida, você conversa com a pessoa pensando na dívida, a pessoa convida você para passear, você pensa na dívida. E tem o outro lado. Aquele cara que quer guardar, pensar no dinheiro para tomar uma decisão, para qualquer coisa, ele pensa no dinheiro. Então, portanto, quem está sendo o rei dele? Mamon. Porque tudo que você vai fazer, é nele que você pensa. Você não pensa assim, Senhor, o cara te convida para uma viagem para Dubai, que não é uma viagem barata. E você não diz, espera um pouquinho, eu vou orar primeiro, né? Não. Você olha mesmo que você tem, você já diz, não, pera, deixa eu orar, deixa eu ver o que Deus tem, deixa eu ver se as minhas finanças estão em dia, deixa eu ver se eu posso, deixa eu ver como que está. Com quem? Com o Deus que governa a sua vida, amém? No caso da dívida, a palavra diz que aquele que pede emprestado é devedor, e portanto, o devedor é escravo do credor. Se você é escravo de Mamon, ele te governa, amém? Amém? Do mesmo jeito, se você tem demais e você segura em todas as instâncias, se você, para todas as decisões, pensa no dinheiro, ele é quem te governa. Se você escolhe as suas amizades baseado no fluxo de dinheiro ou na vida social daquela pessoa, Mamon governa a sua vida. Amém? E você não percebe. É simples. Mas você não percebe, porque é sutil, né? Você dá mais valor às pessoas que têm. Quando a ênfase ao dinheiro é muito grande, cuidado, porque Mamon sabe que você ou eu, qualquer um de nós, tem um preço, amém? E esse preço ele paga, ele paga, aí você fica o quê? Enredado a ele. Então esse ponto número 2 é chato, ele não é gostoso, mas é importante a gente entender isso, porque e ver que todas essas coisas podem acontecer de uma maneira normal, de uma maneira coloquial, de uma maneira abençoada, amém? E você entender esse tipo de coisa. Então a gente atende gente que muitas vezes a gente faz até um esforço, né? E a gente olha e vê que ele não tem condições de administrar um cartão. Então a gente aconselha, a gente tem uma tesourinha muito bonitinha lá, que a gente pega, traz o teu cartãozinho, bem. Atrás o cartãozinho, a gente pica o cartãozinho em vários pedacinhos, é uma beleza, porque pelo menos naquele mês para frente, Mamon não domina mais ele, amém? Porque eles não têm condição de dominar aquele tipo de coisa, aquela coisa o domina, amém? Então é muito cuidado com isso, porque isso às vezes determina o seu fluxo de vida, ou enredado por conta daquilo que ele vai determinar, ou fora do caminho por conta daquilo que ele ainda não terminou. Então cuidado. Tenha isso em mente. Então eu estou lá, eu vou colocar a fonte correta, eu sei que Deus está ali, eu sei que Deus vai colocar todas as coisas, eu sei que Deus vai posicionar todas as coisas, mas nós também devemos o quê? O ponto número 3, né? Então eu tenho que tomar cuidado, saber qual é a fonte,
Ponto número 2, eu tenho que ter a certeza do Deus que eu sirvo, cuidado, porque às vezes eu estou servindo dois deuses, mamão não pode influenciar nas minhas decisões, no meu dia a dia, eu não posso viver pensando nele, querer coisas que eu não posso, por quê? O ponto número 3, agir como um gestor comprometido com os propósitos do reino de Deus, amém? Se no ponto número 1 eu tenho que saber a fonte, se no ponto número 2 eu tenho que rejeitar, entender e detectar o que mamão está fazendo na minha vida e na vida daqueles que estão próximos a mim. O ponto número 3, eu tenho que focar, eu tenho que agir como um gestor comprometido com os propósitos do reino de Deus. Amém? Coloca para mim Lucas 4:12, por favor, aí que fica até mais fácil, eles veem grandão. 4:28, desculpa, Lucas 4:28, também pode ser NVI. Lucas 14:28, 14:28, eu falei errado, já está na tela, diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Eu pergunto, qual de vocês, em construir qualquer coisa, comprar um carro, fazer uma casa, aí está falando uma torre, fazer qualquer coisa, não se assenta, senta com a família, senta com a esposa, vê os recursos e faz a conta para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Jesus está falando isso em relação à cruz, porque ele falou, vocês vão pagar um preço. Ele está dizendo isso, essa é a sequência do que ele fala da cruz, que a cruz, você tem que saber que o evangelho não é o evangelho fácil da televisão, é um evangelho que está dizendo a palavra de Deus, que o evangelho é conquistado à força, por isso que nós estamos falando de coisas aqui reais, amém? Nós não estamos falando daquilo para que você seja impactado e simplesmente vá embora para casa, não, para que você mude as suas atitudes, para que você foque no jeito correto, para que essa abundância, essa soberania de Deus, essa abundância do reino de Deus venha fazer parte da tua casa e você não sofra com aquilo que mamão tem feito a sua vida muito tempo. Tem pessoas que eu converso isso há muitos anos, mesmo dentro da igreja. Então, que Deus possa te mostrar o que é esse planejamento. Então, o que é um gestor segundo o coração de Deus? Tem que fazer algumas coisas, amém? O gestor segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa que primeiro tem um planejamento. O que é você planejar as coisas? Às vezes você tem uma meta e as pessoas pensam que a meta são feitas por atividades. Não, meta é o objetivo que você quer alcançar. Mas para você atingir aquele objetivo, você tem várias atividades que você tem que fazer para que esse objetivo seja concretizado. E as pessoas confundem, as pessoas têm muitas metas, mas não têm esses pequenos objetivos para poder atingir a meta, ou seja, atitudes em relação à meta que ele quer conseguir, amém? Então eu tenho que ter planejamento, um gestor de Deus, um gestor segundo o coração de Deus, um gestor comprometido tem que sentar com a esposa, um gestor comprometido senta com a sua casa, com os seus filhos, comunica aos seus filhos, indica qual é o planejamento, porque o planejamento vai fazer toda a diferença na sua vida. Você tem que saber em que condições isso vai acontecer no futuro. Planejar é você pensar para o futuro, planejar é você colocar, como Jesus está dizendo, senão ele diz ali, você vai passar vergonha, a ponte vai ficar pela metade, as pessoas não vão passar pela ponte, você começou a ponte, não sabe se a ponte vai acabar. Então o gestor de Deus faz isso, amém? Um gestor comprometido com a palavra, um gestor comprometido com a palavra, ele tem um orçamento, aleluias. Orçamento não é nenhum bicho papão, orçamento é você saber o quanto você precisa. Você não pode viver sem saber o quanto você precisa, sabe por quê? Porque quem primeiro não tem planejamento, não sabe onde quer chegar, qualquer coisa que vier na sua vida serve. E você não é qualquer um, amém? Diga, eu sou um filho de Deus. E filho de Deus participa, toma posse da abundância do reino de Deus. Amém? Eu não sou qualquer um, você tem que planejar para saber onde você quer ir, onde você vai, o que você vai colocar, amém? Aí você tem que ter um orçamento dividido, por quê? Por etapas, o que você gasta de alimentação, o que você gasta de combustível, o que você gasta de energia, o que você gasta de aluguel, se paga aluguel, o que você gasta de condomínio, tudo, e em ordem, que ordem? Primeiro os compromissos,
Depois, as necessidades, aquilo que você não é compromisso, mas necessidade. E depois os seus projetos, amém? Vou fazer uma viagem para Dubai, vou colocar ali R$100 por mês, vou fazer uma viagem para Porto Seguro, vou fazer uma viagem, para onde for, amém? Projeto, vou construir a minha casa daqui 2 anos. Aleluias, amém? Isso é importante. E orçamento fechado, por que o orçamento fechado? Gente, tem gente que gasta o 13º antes de ganhar. Ele não ganhou ainda, ele gasta o 13º. Se você tem um orçamento fechado, o 13º é um plus para você realizar os seus desejos e fazer os seus projetos, amém? Eu vi gente na televisão, numa reportagem, entra uma menininha na loja e a pessoa pergunta, e aí, o que você vai fazer com o 13º? Ela falou, eu tenho até dívida, eu tenho uma dívida no cartão. A menininha estava do lado, ela falou, mas depende o que a minha filha pedir. Porque dependendo do que ela pedir, eu não vou pagar nem o meu cartão. O que é isso? Descontrole. O que é isso? Mamon. O que é isso? A emoção levando você na frente daquilo que deve ser feito, o que é real. O orçamento tem que ser fechado para você. A diferença que vai entrar, você não gastar. Tem gente que faz orçamento e diz, o quanto eu ganho, como eu vou gastar? Está errado. Você tem que saber o quanto você precisa, porque quem não sabe o quanto precisa, como você quer com aquele gestor que tem a fonte, que determina todas as coisas, vai determinar na sua direção. Pensa comigo. Está lá Jesus, está lá o Senhor, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão lá, grande gestor, está tudo ali. Ouro, prata, elemento, tudo. Vai o João, Mané, eu. Existe uma pessoa que não sabe o quanto quer, não tem planejamento, não sabe o que ganha e não sabe onde quer chegar. Existe outra pessoa que tem planejamento, tem o orçamento fechado, sabe o que vai fazer hoje, amanhã, depois, até o final do ano, e vai pleitear isso mesmo em oração para Deus. Quem você acha que esse gestor de todas as coisas, esse Deus absoluto, vai abrir as comportas do céu para quem? Para você que não fez as contas, para você que não tem isso gerado, para você que não tem isso planejado. Isso é muito lógico. Isso vai ser prejudicial para você. Ele diz, aquele menininho, aquele bonzinho, aquela menininha, ou aquele senhorzinho, ele quer muito, mas não adianta, vai ser um desastre na vida dele. Então eu tenho que dar para quem? Para aquele que é organizado, para aquele que tem planejamento, para aquele que tem orçamento, para aquele que sabe o que vai fazer, para aquele que sabe onde vai chegar, amém? Que Deus possa colocar no seu coração, que um gestor segundo o coração de Deus, um gestor do reino de Deus, pensa nisso, faz isso, pratica isso. Outra coisa, no teu orçamento, você vai colocar na parte lá de investimento, dízimo. O investimento no reino de Deus tem que fazer parte do teu orçamento. E aqui eu não estou falando porque ninguém precisa do teu dízimo, não. É você que precisa do Senhor, que é o Senhor que abre todas as comportas do céu, e diz a palavra que Ele estaria firme se Ele não abrisse as comportas do céu para aquele que doa, e doa com alegria, não doa emburrado, porque senão não vale no reino de Deus. Amém? Que Deus possa colocar, e tudo dá para você doar, o tempo dá para você doar, as coisas dá para você doar, os teus dons dá para você doar, não é só doar dinheiro não. Às vezes o mais importante é doar seu tempo, amém? Porque Deus quer fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Ter isso claro, ter isso bem localizado, ter isso bem colocado. E gente, outra coisa, um gestor programado com os propósitos de Deus faz as coisas certas, da forma certa e da maneira certa. Fui atender uma pessoa há uns anos atrás. Olha como que Deus faz as coisas. Ele já trabalhava numa empresa e disse, eu vou montar uma empresa. Num ramo parecido, mas que ele tinha alguns clientes tal e tudo mais, ele montou a empresa. Falei, ora, porque você sabe que você está começando agora, montando a empresa, cuidado. E ele orou, tal, mas montou, Deus abriu o coração dele e montou. Passou o primeiro mês, ele veio me visitar e disse, fui dar outro atendimento, ele falou, pastor, está esquisito. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz, que eu planejei, não acontece. Eu falei, me fala o que você planejou. Olha, eu planejei assim, de ter tantos funcionários. Aquelas pessoas que tinham já acertado comigo, que ia fechar o contrato, não fecharam. Eu falei, mas estranho, né? Vamos orar para verificar o que aconteceu, você volta aqui na semana que vem. Oramos, ele voltou na semana que vem, fala, me explica as coisas direitinho, como que está fazendo, já passou 1 mês e meio, e como que você está vivendo? Primeira coisa que ele disse para mim, eu estou vivendo assim, mas eu montei essa coisa, dessa forma, a empresa, eu falei, como que você fez? E fui perguntando, eu montei a empresa no nome, sei lá, da esposa,
filha de não sei o que tem. Eu falei, por que você montou? Aí eu montei no nome da esposa de não sei o que tem, porque como eu saí da empresa, eu não quis acontecer nada e eu queria receber o seguro-desemprego. Eu falei, tá aí, meu irmão. Tá aí. Você está desempregado? Ele olhou para mim. Não, não estou, porque eu montei a empresa. Então, seguro-desemprego é uma mentira. Essa mentira fecha as comportas do céu, porque como que Deus vai dar para você uma coisa que você está mentindo? Não é verdade, você não está desempregado. Você tem uma empresa que você está lutando, que você fez um planejamento, que você quer as coisas, essa coisa que está te mostrando que você está ganhando, você está perdendo, está indo pelo ralo aquilo que você acha que está ganhando. Ele saiu lá, ele era moreninho, mas ele saiu mais escuro ainda, né? Ele saiu vermelho, muito vermelho, e ele chegou, passou um tempo, voltou, já tinha passado quase um mês, falou, pastor, foi duro, mas eu abri mão, fui lá, abri mão, recalculei, porque ele não podia ter empresa no nome dele, voltei, coloquei no meu nome, e já faz um mês, pastor, já faz 2 semanas, que eu estou com 3 contratos, tudo no nome da empresa verdadeira, no nome verdadeiro, da forma verdadeira, da maneira verdadeira, aleluias, amém? E eu disse para ele, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da verdade, porque o Deus da mentira vai te levar para caminhos que não é o caminho, o melhor caminho, meu irmão. Se você é um gestor de Deus, é alguém que tem essa coisa dentro de você, tem que estar nos propósitos de Deus, porque senão Romanos 8:28 não funciona na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão designados segundo o teu propósito. Se está fora do propósito, não vai cooperar. Se não vai cooperar, você não vai progredir. Se você não vai progredir, você vai servir a Mamon. Amém? É assim que funciona. Funciona desse jeito. O reino de Deus é bom, é uma bênção, mas ele é tenebroso. Ou seja, ele traz benesses, ele traz vantagem, mas você tem que sempre estar pensando, Senhor, quer dizer então que eu tenho que detetar? Tem. Eu tenho que perseguir? Tem. Eu tenho que saber quanto é suficiente? Tem. Eu tenho que saber onde eu quero chegar? Tem. Eu tenho que ter um planejamento? Tem. Eu tenho que ter uma visão de futuro? Eu tenho. E aí, meu irmão, para a gente terminar, eu digo para vocês, quer dizer então, que se Mamon faz tudo isso, eu posso usar a mesma coisa que, muitas vezes, o poder econômico usa para me beneficiar? Sim, algumas coisas. Exemplo, os juros compostos. Você não conhece o poder dos juros compostos até que você não pratica. Mas como? Toda vez que eu falo isso, né, acaba o culto, vem alguém, eu até trago, viu, dentro da minha bolsa, a máquina financeira, porque vai vir alguém, pergunta, pastor, está errada essa conta. Mas como? Está errada essa conta. Mas que conta? Essa conta que eu vou falar. Então, se você é alguém que tem planejamento, quer fazer a longo prazo, se você pegar R$100, eu não sei quanto custa café, porque eu não tomo café, dá R$3,33 por dia. Então você economiza, se for um café a 3, tá bom? Você economiza um café por dia. E quando você tiver 20 anos, você deposita esses R$100 exatamente até você completar 60 anos, que é onde eles estão querendo fazer a reforma agora, não é isso? Falando em 60, mas foi 60 para a gente fazer conta. Você contribuiu 40 anos. Aí você faz a conta. Mas, Senhor, eu fiz a conta, olhei para cá, olhei para lá, eu tenho nominalmente R$48 mil. São só 480 parcelas de R$100, eu tenho R$48 mil, não é isso? Voltando à conta, eu falo muito rápido, alguém já me pediu para falar mais, mas eu tenho que falar um pouquinho mais lento. Ok? 40 anos, vezes 12 meses, 480 parcelas, ok? 480 parcelas a R$100, R$48 mil nominal, ok? Todos concordam? Conta feita? Perfeito. Só que eu tenho uma coisinha que chama juro composto. Eu vou colocar aqueles mesmos 0,8, os mesmos 0,8 que eu coloquei no começo para fazer a conta do meu ganho que eu ia ter dos R$1.000 que eu ia fazer, ok? Vou colocar. Coloca 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Quando você tiver 60 anos, você tem no valor de hoje. Por quê? Se você for fazendo, vai ser valor real, porque anualmente você vai reajustando de acordo com a inflação, ok? Se esse ano você está colocando 100, inflação de 4%, o ano que vem você vai colocar 104, o ano que vem você vai colocar 108,5, o ano que vem você vai colocar 112, ok? Vai ser dessa forma, vai ser o mesmo dinheiro de hoje. Você tem, quando você tiver 60 anos, R$560 mil na conta.
Mas como que pode? Eu tinha 48 nominal, eu tenho quase 17 vezes mais, porque o juro composto está trabalhando ao seu favor, amém? Aquilo que Mamon usa para te enganar, você vai enganar Mamon, vai trabalhar ao teu favor, e você vai ser tremendamente abençoado, amém? Aí, a vida média do brasileiro é 74, 76, vamos pôr 80. Você vai pegar os mesmos 560 mil, quando você tiver 60, e vai viver mais 20 anos, recebendo em torno de R$ 5.250 por mês, daquele dinheiro que você pagou durante 40 anos, esses R$ 100 a partir de hoje. 40 anos você pagou, dos 20 até 60 você pagou 40 anos, você vai receber agora 20 anos, porque você vai fazer dos 60 até 80, R$ 5.250. Esse valor de R$ 5.260, porque ele continua potencializando a 0,8, vai dar R$ 1.260 quando você tiver 80 anos. Mas como que pode? Eu tinha R$ 100, nominalmente deu R$ 48, eu tinha R$ 560 mil lá, quando eu tinha, agora eu tenho R$ 1.260.000. Alguma coisa está errada? Não está errado, meu irmão, o que está errado é que você nunca fez essa conta, amém? O que está errado é que Mamon te engana, só vale para eles, só vale para o cartão de crédito. Essa é a razão deles serem milionários, essa é a razão deles dominarem o mundo, essa é a razão da gente viver rastejando, 60% das famílias endividadas, essa é a razão de 40% dessas famílias irem de encontro ao cartão. E outra, quem não tem educação financeira não pode ter crédito. Grande problema do Brasil, crédito tem que ser para quem tem educação financeira. É uma boa ferramenta o cartão, ótima, desde que seja só para não usar dinheiro e paga exatamente no vencimento da fatura, exatamente na totalidade do que você comprou, amém? Para a gente não deixar de falar. Então, meus caros, que Deus possa te orientar, que Deus possa te guiar, que Deus possa te mover, porque isso vai fazer, e aí você faz a continha que você quiser, viu? Faz a continha que você quiser. Se você não quiser ter só 560 mil, quando você tiver 60 anos, você paga R$ 150. Começa hoje, tá bom? Você vai contribuir 40 anos, com R$ 150, você vai ter aproximadamente R$ 880 mil, quando você tiver exatamente 60 anos, e aí você vai ter uma parcela em torno de R$ 8 mil, de 60 até 80 anos, com o mesmo dinheiro. Aí não é R$ 3,33, aí é 5 que você tem que guardar por dia. Ok? Se pegar aqui, a grande maioria pode guardar R$ 5 por dia. Quem faz isso? Poucas pessoas. Poucas pessoas. E isso vai determinar a bênção, vai determinar a abundância do reino de Deus, ou vai determinar a derrocada das pessoas porque não buscam o reino de Deus. Então, meus irmãos, saiba que planejar é importante, mas tão importante quanto isso é você saber quem é a tua verdadeira fonte. É você detectar o que Mamon está fazendo na sua vida e rejeitar por completo. Mas tão importante quanto tudo isso é você agir de forma coordenada, agir de forma intencional, como um gestor comprometido com os projetos do reino de Deus. E aí, meus irmãos, 2 Coríntios 9:8 vai ser uma realidade na sua vida. 2 Coríntios 9:8 vai dizer: e Deus, que é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transborde toda boa obra, e a graça, a abundância do reino de Deus vai ser presente na sua vida. Que a sabedoria do Pai, a graça do Senhor possa estar firme na sua vida. Pratique. Arthur Rubinstein, um grande pianista, que morreu em 1972, do século passado, um dos maiores pianistas polonês, com origem judia, ele dizia o seguinte, o reino de Deus é assim, é como a música dele, ele era um pianista, ele dizia o seguinte: quando eu deixo de treinar um dia, eu percebo a diferença. Quando eu deixo de treinar 2 dias, os meus amigos percebem a diferença da minha música e do meu estado de espírito. Quando eu deixo de treinar 3 dias,
o grande público percebe a diferença do meu estado de espírito. Não abra mão, pratique. A excelência e a perfeição vêm da prática. Você é aquilo que você pratica constantemente. Por isso, a excelência não é um mérito, e sim um hábito. Seja excelente, busque o reino de Deus, pratique, conquiste, ganhe, goze de toda essa abundância do reino, e com certeza Ele fará da sua vida uma vida melhor, uma vida pautada no Espírito, uma vida pautada pela graça e pela abundância do reino. Que Deus dê graça, palmas ao Senhor, porque Ele merece, que o Senhor possa dar discernimento. Coloque a mão no seu coração, amém? Daí de onde você está mesmo, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, glorificamos a Ti, o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus do ouro, o Deus da prata, és o Deus da bênção, é o único digno de ser louvado, exaltado, glorificado na terra e nos céus. Dai-nos a graça, Pai, para que nós tenhamos consciência, dai-nos a graça para que nós tenhamos direcionamento. Quem é, qual é a única, verdadeira, imutável, intangível, mas real fonte que é o Senhor, ó Pai, na nossa vida, fonte de graça, fonte de abundância, fonte de discernimento, ó Pai. Pai, dai-nos graça também para que nós possamos detectar, rejeitar, aniquilar todo espírito maligno de mamon na nossa vida, Senhor. Toma conta, Pai, toma conta, Senhor. Toma conta do nosso cartão de crédito, toma conta do nosso cheque especial, toma conta da nossa empresa, para que nós possamos tomar decisões sábias, alimentadas pelo Teu Espírito, dirigidas pela Tua graça, Pai, potencializadas pelo Teu louvor e pela Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos seguir, aprender a ser gestores e gestoras comprometidas com a Tua obra, Pai, comprometidas com os Teus propósitos, comprometidos com a Tua palavra, comprometidas com a Tua organização, comprometidas com o Teu discernimento, que a Tua vontade verdadeiramente seja feita na nossa vida, não só espiritual, mas financeira também, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que não seja só da boca para fora a vontade, que seja a Sua vontade. Dê graça, dê discernimento, dê constância, Pai. Nós possamos orar, colocar todas as coisas que nos afligem, nós possamos pagar as nossas dívidas de forma correta, Pai, negociar, Senhor, porque diz a palavra de Deus que o devedor é escravo do credor. Tira, Senhor, cada um de nós, tira aqueles que estão dependentes da Tua escravidão. Coloca agora você que está dependente da escravidão da dívida, Tu és agora liberado. É agora, Senhor, é agora aniquilada toda a dívida, todo espírito maligno da dívida é quebrado em nome de Jesus. Vem, Senhor, com o Teu poder, vem, Senhor, com toda a graça, vem, Senhor, com a Tua unção, e dai-nos o discernimento que vem do céu, que tem no trono, Pai, para ter foco na fonte correta, foco em determinar tudo aquilo que não é Teu, que é de mamão, foco para ser um gestor segundo o Teu coração, segundo a Tua bênção, segundo a Tua unção. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e toda glória seja dada. Palmas para o Senhor, que Ele dê graça, que Ele dê força, que Ele discirna o que Tu queres, Senhor, e o que Tu desejas. Oh Deus, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Aleluia, confiamos, Senhor. Aleluia. Agora aí do Teu lugar, vamos orar. Agora juntos, todos que estão aqui, vamos orar. Senhor meu Deus, nós Te bendizemos, glorificamos e abençoamos as vidas que estão aqui, Senhor. Portanto, nós queremos que Tu venha com o Teu poder, perdoa os nossos pecados, esteja conosco, Senhor. Nós nos arrependemos das nossas dívidas, nos arrependemos, Senhor, daquilo que temos feito de errado. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Nós profetizamos, nós declaramos que Jesus é o nosso único, suficiente e exclusivo Senhor. Sê conosco, Pai, que essa palavra não saia do nosso coração para todo sempre. Amém e amém.